A família se reuniu na sala da casa simples, mas cheia de paz. O jovem, ainda fraco, mas com os olhos brilhando de uma fé que só quem passou pelo vale da sombra da morte conhece, segurou a Bíblia aberta no Salmo 1:8-17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. A mãe, com as mãos trêmulas de emoção, começou a ler em voz alta, enquanto o pai, um homem de poucas palavras mas de muita oração, fechava os olhos e movia os lábios em súplica silenciosa. Os irmãos mais novos, que haviam visto o irmão definhar dia após dia, agora o observavam com um misto de espanto e gratidão, como se estivessem diante de um milagre que ainda não conseguiam compreender por completo. O médico que o acompanhava desde o início, um homem cético em relação a curas sobrenaturais, havia ficado sem palavras ao receber os últimos exames. Os órgãos antes comprometidos pela micobacteriose atípica disseminada, uma doença rara e agressiva que resistia a todos os protocolos, agora apresentavam-se limpos, sem nenhum sinal da infecção. Isso não tem explicação médica, admitira ele, coçando a cabeça, enquanto olhava as imagens lado a lado. Em 3 meses, o quadro regrediu de forma inexplicável. É como se o corpo tivesse se regenerado. A mãe, com lágrimas nos olhos, responderá apenas: doutor, o senhor fez o que nenhum remédio poderia fazer. O médico, embora não entendesse, não teve como negar o que via. Pediu então para examinar o jovem mais uma vez, como se precisasse confirmar com suas próprias mãos que aquele corpo, antes tão debilitado, agora respirava vida. Naquela mesma semana, o jovem retornou ao culto na congregação. Ao entrar pela porta, muitos irmãos se aproximaram com cautela, lembrando-se de como ele chegara ali meses antes, quase carregado, pálido, magro, com a respiração curta. Agora caminhava com firmeza, o rosto já com um pouco de cor, os olhos fixos no altar. Quando se ajoelhou no banco da oração, o silêncio na igreja foi quase palpável. Todos sabiam da sua batalha. Todos haviam orado. Alguns, nas madrugadas, clamando a Deus com lágrimas. Outros em jejum, apresentando o caso ao Senhor como se fosse um filho próprio. E ali, naquele momento, era como se o céu confirmasse: eu ouvi. Um irmão mais velho, que havia sido seu professor na escola dominical quando criança, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Lembra quando você era pequeno e eu ensinei que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Perguntou com a voz embargada. Pois é, meu filho. Hoje você está provando isso. O Senhor não mudou. Ele ainda opera como nos dias dos apóstolos. O jovem assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Não era só a cura física que Deus havia operado. Era algo mais profundo, uma renovação da fé, uma certeza de que mesmo quando tudo parecia perdido, o Senhor estava no controle. Naquela noite, durante a ceia, o jovem compartilhou seu testemunho, não com palavras rebuscadas, mas com a simplicidade de quem sabe que foi salvo por misericórdia. Irmãos, eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso, começou, olhando para o chão antes de levantar os olhos, já úmidos. Mas sei que se não fosse essa prova, eu não teria conhecido a Deus como conheço hoje. Nas noites em que a dor era tão forte que eu não conseguia nem me mexer, era como se Ele estivesse ali, segurredando a minha mão. E quando os médicos disseram que não havia mais o que fazer, foi a voz dele que me disse: confia em mim. Muitos choraram. Alguns se levantaram para dar glórias a Deus, erguendo as mãos. Uma irmã, que havia perdido um filho anos antes para uma doença semelhante, se aproximou e abraçou o jovem com força. Deus é fiel, sussurrou ela, como se falasse mais para si mesma do que para ele. Ele não nos abandona, mesmo quando não entendemos. E ali, naquele abraço, havia uma troca de dores e esperanças, como se o milagre de um servisse de consolo para o lamento de outro. Nos dias que se seguiram, o jovem começou a frequentar as reuniões de oração com uma sede que não tinha antes. Não era mais um jovem que ia à igreja por obrigação ou costume. Agora, ele ia porque havia experimentado o poder de Deus de uma forma que poucos entendem. Nas madrugadas, enquanto a cidade dormia, ele se ajoelhava ao lado da cama e orava, não só por si, mas por outros que estavam doentes, pelos irmãos que enfrentavam provas, pela obra do Senhor no mundo. Suas orações não eram longas nem cheias de palavras bonitas. Eram sinceras, quebrantadas, como as de alguém que sabe que só existe por graça. Certa manhã, enquanto lia o capítulo 11 de Hebreus, o da fé, seus olhos pararam no versículo 34, da fraqueza tiraram força, da guerra se fizeram valentes, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Ele fechou a Bíblia e ficou pensando. Não havia lutado contra exércitos visíveis, mas contra uma doença que para os médicos era uma sentença. E no entanto, ali estava ele, vivo, respirando com os órgãos sadios.
Da fraqueza tirei força, repetiu em voz baixa, como se gravasse aquelas palavras no coração. Não foi minha força. Foi a dele. A notícia da sua cura se espalhou não só entre os irmãos da congregação, mas também entre vizinhos e conhecidos. Alguns incrédulos vinham até ele com perguntas cheias de dúvida. Como você sabe que foi Deus? Ele não discutia. Apenas respondia com calma. Porque eu estava lá. Porque eu senti a mão dele me levantando. Porque os médicos não têm explicação, mas eu tenho. Jesus. Alguns se afastavam desconcertados. Outros, porém, ficavam pensativos, como se aquelas palavras ecoassem em algum lugar profundo de suas almas. Um dia, um homem que morava na mesma rua, conhecido por sua vida desregrada e por zombar dos que iam à igreja, bateu à sua porta. Ouvi falar que você sarou de uma doença que não tinha cura, disse, cruzando os braços, como se quisesse esconder a incerteza no olhar. É verdade? O jovem o convidou para entrar. Sentaram-se na sala e ele contou tudo sem exaltar a si mesmo, mas dando toda a glória a Deus. O homem ouviu em silêncio, olhando para as mãos. Quando terminou, o visitante perguntou com uma voz que tremia levemente: Você acha que Deus ainda faz essas coisas hoje? O jovem sorriu não de orgulho, mas de uma alegria que só quem foi tocado pelo Senhor conhece. Não só acho. Tenho certeza. E o melhor, ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, pode fazer por você também. O homem saiu dali diferente. Não houve um milagre imediato em sua vida, não naquele dia. Mas algo havia sido plantado. E o jovem aprendeu ali uma lição que levaria para sempre. O maior milagre não era apenas a cura do corpo, mas a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para tocar outras vidas. Com o tempo ele começou a visitar hospitais, levando não só palavras de ânimo, mas também orações. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que havia sido quebrantado e agora podia se aproximar dos que sofriam com um coração que entendia a dor. Em uma dessas visitas conheceu um menino de 10 anos, também com uma doença rara, cujos pais já haviam esgotado todas as esperanças. Ao ver a fé daquele jovem, a mãe do menino perguntou, com lágrimas nos olhos: Como você consegue ter tanta certeza? Ele se ajoelhou ao lado da cama do garoto, pegou sua mão pequena e respondeu: Porque eu já estive onde seu filho está. E se Deus me tirou de lá, Ele pode tirá-lo também. Não porque eu seja especial, mas porque Ele é bom. Dias depois, aquele menino também recebeu um diagnóstico inesperado. A doença, que antes avançava rapidamente, havia estabilizado. Os médicos não entendiam, mas os pais sabiam. E mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. A vida daquele jovem nunca mais foi a mesma. Não porque ele tenha se tornado famoso ou porque sua história tenha virado notícia, mas porque a cada dia, ele aprendia mais sobre o que significa viver para Deus. As provas não haviam terminado, agora eram de outra natureza. A tentação do desânimo, as batalhas espirituais, as dúvidas que às vezes surgiam como ondas querendo arrastá-lo. Mas ele havia aprendido um segredo: a oração não era um último recurso, mas o primeiro. E a Bíblia não era um livro de histórias antigas, mas a voz viva de Deus falando ao seu coração. Certa noite, enquanto orava, sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração com uma clareza que o deixou sem fôlego. Tudo o que você passou não foi em vão. Eu tinha um propósito. E esse propósito é maior do que você imagina. Ele não entrou em detalhes, não teve visões nem sonhos. Apenas uma certeza profunda de que Deus não o havia curado apenas para que ele vivesse uma vida comum, mas para que fosse uma luz em meio às trevas. E assim, passo a passo, ele continuou. Não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que havia vencido sozinho, mas como alguém que havia sido carregado nos braços do Senhor. E a cada culto, a cada oração, a cada testemunho que compartilhava, uma coisa ficava clara: a micobacteriose havia atacado seu corpo, mas Deus havia usado aquela batalha para fortalecer sua alma de uma maneira que nenhuma saúde perfeita jamais poderia fazer. E a congregação, ao vê-lo ali de pé, lendo as Escrituras, cantando os hinos com voz firme, entendia que não estava diante de um milagre isolado. Estava diante de uma prova viva de que, quando o povo de Deus se une em oração, quando a fé é genuína e o coração está quebrantado, o Senhor age. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que desejamos, mas sempre de acordo com a sua perfeita vontade. E assim, a história daquele jovem se tornou mais do que um relato de cura. Tornou-se um lembrete para todos os irmãos, que Deus não mudou, que Ele ainda ouve, que ainda opera, que ainda salva. E que no final das contas a maior vitória não é a saúde recuperada, mas uma vida entregue totalmente nas mãos de Aleluia. O jovem não se contentou em apenas contar o que Deus havia feito por ele.
Ele queria viver de tal maneira que sua própria vida fosse um testemunho silencioso, um hino de gratidão que não precisava de palavras para ser compreendido. E foi assim que nos meses seguintes ele começou a visitar os irmãos enfermos, não com conselhos prontos ou promessas de cura imediata, mas com a mesma presença calma que havia sentido ao seu lado nos dias mais escuros. Ele sentava ao lado dos leitos, lia as escrituras em voz baixa, e quando as palavras faltavam, ele simplesmente ficava ali em silêncio, como se dissesse: eu também passei por isso. E Deus não me deixou. Havia uma irmã na congregação, a irmã Maria, que lutava contra uma doença nos rins há anos. Os médicos já haviam dito que o único caminho era a diálise, e mesmo assim, o quadro só piorava. Ela olhava para aquele jovem e perguntava, com os olhos cheios de lágrimas: por que Deus curou você e não a mim? Ele não tinha respostas fáceis. Não falava em mérito, nem em falta de fé. Apenas segurava a mão dela e dizia: irmã, eu não sei por que Deus faz as coisas do jeito que faz. Mas eu sei que Ele não esqueceu de você. Ele está aqui, agora, assim como esteve comigo. E então, juntos, eles oravam. Não com palavras bonitas, mas com gemidos, com suspiros, com a dor que só quem já esteve no vale da sombra da morte conhece. E Deus ouviu. Não da maneira que eles esperavam. Os exames da irmã Maria não melhoraram de repente, mas algo dentro dela mudou. O desespero deu lugar a uma paz que não fazia sentido para a lógica humana. Ela começou a frequentar os cultos com mais assiduidade, não porque esperava um milagre físico, mas porque havia encontrado algo maior, a certeza de que mesmo na doença, ela não estava sozinha, e isso para ela, era mais precioso do que qualquer cura. Enquanto isso, o jovem continuava a servir, não apenas visitando os enfermos, mas também ajudando nos trabalhos da igreja. Ele varria o salão, organizava as cadeiras, ajudava a distribuir os hinos. Nada era pequeno demais para suas mãos. E os irmãos notavam, não era o serviço em si que impressionava, mas a maneira como ele fazia. Com alegria, como se cada tarefa fosse uma oportunidade de agradecer a Deus por mais um dia de vida. Um irmão mais velho, que já estava na congregação há décadas, certo dia o chamou de lado e disse: filho, você não precisa fazer tudo isso. Já passou por tanto. Ele sorriu e respondeu: irmão, foi justamente porque passei por tanto que quero fazer. Cada coisa que faço aqui é como se eu estivesse dizendo a Deus: obrigado por me dar forças para servir. E as forças vinham. Não de uma só vez, não sem cansaço, mas de maneira constante, como um rio que nunca seca. Havia dias em que o corpo ainda doía, em que a memória das dores passadas voltava como uma onda. Mas ele havia aprendido a levar essas coisas a Deus em oração. Não como queixas, mas como ofertas. Senhor, ele dizia, até isso eu te entrego. Até essa dor, até essa lembrança. Usa tudo para a tua glória. E Deus usava. Porque a cada vez que ele compartilhava sua história, alguém na congregação se aproximava de Deus de uma maneira nova. Alguém que antes só ia aos cultos por obrigação agora ia com fome de ouvir a palavra. Alguém que antes orava com palavras vazias agora orava com coração. Um domingo, durante o culto da tarde, um irmão que havia se afastado da igreja há anos apareceu na porta. Ele estava desarrumado, com olheiras fundas e no rosto, a marca de quem havia lutado contra coisas que ninguém via. O jovem o reconheceu imediatamente. Era o irmão Paulo que antigamente cantava nos corais, mas que havia se perdido no mundo. Ele se sentou no último banco, como se quisesse passar despercebido. Mas o jovem não deixou. Depois do culto, aproximou-se dele e sem julgamentos apenas disse: irmão Paulo, que bom que você veio. Faz tempo que não te vemos. O homem baixou a cabeça e as palavras saíram como um suspiro: eu não deveria estar aqui. Não depois de tudo que fiz. O jovem colocou a mão no ombro dele e respondeu: se você não deveria estar aqui, então eu também não. Porque eu também já estive perdido. Mas Deus me trouxe de volta. E Ele pode fazer o mesmo por você. E assim, aos poucos, o irmão Paulo começou a voltar. Primeiro, só nos cultos. Depois, nas reuniões de oração. Depois, servindo nos trabalhos da igreja. Não foi rápido. Não foi fácil. Houve recaídas, houve noites de choro, houve batalhas que só Deus conhecia. Mas havia algo diferente agora. Ele não estava sozinho. Tinha os irmãos ao seu lado, tinha a palavra para se apegar, tinha as orações que subiam como incenso diante do trono de Deus. E o jovem, ao ver tudo isso, entendia cada vez mais o que Deus havia querido dizer naquela noite, quando lhe falará ao coração: tudo o que você passou não foi em vão, porque não se tratava apenas da sua cura. Tratava-se das vidas que estavam sendo tocadas por causa da sua obediência. Tratava-se do irmão que voltou para casa, da irmã que encontrou paz, do jovem que, ao ouvir seu testemunho, decidiu se batizar.
Tratava-se de um efeito dominó de graça, que começara com um homem quebrantado num leito de hospital e agora se espalhava como fogo em palha seca. Mas nem tudo eram vitórias visíveis. Havia dias em que o desânimo batia à porta. Dias em que ele se perguntava: será que estou fazendo diferença? Ou então, por que algumas orações parecem não ser respondidas? Foi numa dessas noites, depois de um culto em que tudo parecia ter saído errado, que ele se ajoelhou no altar e derramou seu coração. Senhor, ele disse, eu não entendo. Eu só quero te servir. Porque às vezes parece que nada muda. E então, no silêncio, veio a resposta. Não em palavras, mas em uma lembrança. A lembrança de como ele próprio havia se sentido no hospital, quando tudo parecia sem esperança. E de como, mesmo ali, Deus estava trabalhando. Você não vê o final, parecia dizer o Espírito. Mas eu vejo. Confie em mim. E ele confiou. Não porque as dúvidas desapareceram, mas porque escolheu, todos os dias, colocar sua fé acima dos seus sentimentos. E foi assim que, com o tempo, ele começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O sorriso de uma criança que pela primeira vez entendia um versículo. O aperto de mão firme de um irmão que, depois de anos, finalmente perdoou alguém. A lágrima silenciosa de uma irmã que, depois de tanto sofrer, conseguia finalmente dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Pequenas coisas. Coisas que o mundo chamaria de insignificantes. Mas que, para Deus, eram tesouros. Um dia, durante uma reunião de oração, uma irmã jovem, recém-chegada à congregação, levantou a mão e disse, com voz trêmula: Irmãos, eu quero agradecer a Deus por este lugar, porque aqui eu encontrei algo que nunca tinha visto antes, pessoas que não fingem ser perfeitas, mas que servem a Deus com sinceridade. E isso me deu esperança. O jovem ouviu aquelas palavras e sentiu o coração arder, porque era exatamente isso que Deus havia feito nele. Tirar a máscara de perfeição e mostrado que a verdadeira força está na fraqueza entregue nas mãos de Aleluia. E assim, os anos foram passando. O jovem já não era tão jovem assim. As cicatrizes no corpo haviam ficado, mas a amargura não. Ele agora era um dos ancianos da congregação, não por mérito próprio, mas porque os irmãos reconheciam nele algo que só Deus poderia ter colocado. Uma fé que não se abalava com as tempestades, uma esperança que não dependia das circunstâncias, um amor que não escolhia a quem servir. Certa vez, um médico que o havia tratado no passado, e que nunca havia entendido como ele sobreviver àqueles anos de doença, o procurou depois de um culto. Eu preciso saber, o homem disse, com uma mistura de curiosidade e desconforto. O que aconteceu com você? Medicamente não há explicação. O irmão, agora mais velho, sorriu e respondeu: Doutor, a explicação não está nos remédios nem nos exames. Está em aquele que disse: Eu sou o Senhor, que te sara. Não foi a ciência que me curou, foi a misericórdia de Deus. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que nele crer. O médico não se converteu naquele dia, mas algo ficou nele, uma semente, porque a fé não se impõe, ela se testemunha. E aquele homem, ao ver a vida daquele irmão, via algo que não podia ser explicado apenas pela lógica, uma paz que ultrapassava todo entendimento, uma alegria que não dependia das circunstâncias, uma força que só podia vir de Deus. E assim, a história daquele jovem, agora um servo experiente, continuava a ser escrita, não em livros nem em notícias, mas no coração daqueles que, como ele, haviam encontrado em Deus não apenas um curador de doenças, mas um pai. Um pai que não promete dia sem dor, mas que promete estar conosco em cada um deles. Que não tira sempre o fardo, mas que nos dá forças para carregá-lo. Que não explica todos os mistérios, mas que nos dá paz para confiar em Ele mesmo quando não entendemos. E a congregação, ao ver tudo isso, aprendia uma lição que nunca esqueceria, que os maiores milagres não são sempre os que vemos, mas os que acontecem dentro de nós. Que a verdadeira cura não é apenas a do corpo, mas a da alma. E que no final das contas a maior prova do poder de Deus não está em vidas livres de problemas, mas em vidas que mesmo no meio das provações, podem dizer com toda certeza: o Senhor é bom, bendito seja o seu santo nome.